A metodologia do estudo de caso foi a seguinte. Primeiro, o contador contábil numérico tem que saber o contexto da empresa no mercado. Ele tem que saber que tipo de informação a empresa precisa. O que é que ela quer? Não é chegar e aplicar a análise de regressão sem ter um objetivo. Tem que saber o que a empresa quer para poder fazer análise. Depois de saber o que a empresa precisa, acompanhar as vendas da empresa para analisar os dados e fornecer os relatórios. Pode ficar. A empresa estudada foi a Mangueiton Limitada, que foi a empresa terceira colocada no Desafio Sebrae 2009, na Paraíba. Ela comprava os insumos de produção com base apenas no filho, como eu falei na introdução. Ela comprava os insumos com base no filho. Então, como eu falei na introdução, às vezes comprava muito, às vezes comprava pouco e isso acabava prejudicando a empresa. Pode ficar. Ela contava apenas com esses três demonstrativos básicos: a DFC, a DRE e o balanço patrimonial. A planilha de acompanhamento de vendas foi essa, e a variável escolhida para prever o modelo foi a sazonalidade. Então, percebendo aqui, ó, que as vendas foram acompanhadas por trimestre, e a sazonalidade, que é um índice econômico dado pelo software, ela se repete, são 4 índices, um por trimestre, então 4 no ano. Ela se repete sempre, então segue um padrão: 75, 130, 110 e 85. Isso depende do setor da economia que a empresa está inserida. Nesse caso aqui, o padrão era esse. A análise dos dados foi feita com base nessa tabela auxiliar aqui. Essas 3 primeiras colunas são as colunas de acompanhamento do negócio, e essas 3 aqui são as colunas da tabela auxiliar. Aqui é quantidade ao quadrado, aqui é a sazonalidade ao quadrado, e aqui é quantidade vezes sazonalidade. Ó, o coeficiente B foi 77. Então, nesse caso, quanto maior a sazonalidade, maior as vendas. Para cada um aumento na sazonalidade, vai ser aumentado em 77 unidades de nível. Para cada uma unidade de variação negativa na sazonalidade, vai ser diminuído em 77 unidades de produtos. O coeficiente é 1598. E a reta de regressão projetada é a seguinte. Pode explicar. Ó, Y chapéu, chama de Y chapéu isso aqui, igual a 1598 mais 77,79 vezes a variável preditiva. A variável preditiva é a sazonalidade, por exemplo, uma sazonalidade 85. Troca o X por 85, multiplica por 77, soma com 1598 e vai ter a reta projetada do período. O cálculo do erro padrão do modelo foi 2.114. É um erro padrão relativamente alto, que vai ser diminuído pela distribuição C. Então, ó, esse 2.114 quer dizer que se dispersam da reta de regressão aproximadamente 2.114 para mais ou para menos. A reta de regressão ajustada é Y chapéu mais ou menos a distribuição P vezes 2.114, que é o erro padrão. Esse mais ou menos aqui vai dar um intervalo de previsão do modelo. Então, o modelo sempre é dado no intervalo. Ele não vai dizer exatamente o valor da análise. Sempre é um intervalo de resultados. O relatório fornecido tem que conter os seguintes conceitos aqui. Ó. O período, o índice sazonal do período, o cálculo por período e a reta ajustada. O relatório aqui foi do período 7, então o contador forneceu a informação do período 7 e, analisando o padrão da sazonalidade, que é 110, chegou ao seguinte cálculo. Substituindo o X por 110, multiplica por 77, soma com 1598, dá aproximadamente 10.155 unidades. A reta ajustada fica desse jeito. 10.155 unidades, mais ou menos distribuição T vezes o padrão.
e dá um intervalo de previsão de 5.639 até 14.671. A informação pode ser retirada desse intervalo de previsão. Eu disse lá no começo da revisão sobre análise de regressão que o resultado é um valor médio. Ele não vai dar exatamente, como o povo da Alemanha, não vai dar exatamente o resultado. Ele vai dar um valor médio. Então, é feita uma média entre os extremos do intervalo de previsão. 5.639 mais 14.671, somos 2, dividido por 2, e dá um valor médio. Esse valor médio foi a metodologia que o tomador de decisão escolheu para usar essa análise, e veio dando certo. O erro era muito pouco, era irrelevante o erro. Às vezes dava um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas muito irrelevante. Concluindo o estudo, foi evidenciado aqui que a informação contábil-métrica é essencial para qualquer empresa, desde que ela precise da informação. Se a empresa tiver uma decisão que precise de análise contábil-métrica, tem que ser feita. Essa análise vai associar muito à empresa. E a ferramenta utilizada aqui no estudo foi a análise de regressão linear e simples. Ela é linear porque se ajusta a uma reta. E para saber se ajusta a uma reta é só colocar no gráfico que os dados se ajustam a uma reta. Algumas variáveis não são lineares. Por exemplo, gastos com propaganda. Eles são exponenciais até um determinado ponto e depois se tornam constantes. E sendo constante, um dos coeficientes vai ser zero. Se o coeficiente é zero, ela é constante. Então, aí invalida a análise de regressão. E é simples porque só usa uma variável. Só foi usada a variável de sazonalidade. E se quiser utilizar variáveis não lineares, ela utiliza outros tipos de regressões. Se quiser utilizar mais de uma variável, utiliza as regressões múltiplas. E finalizando aí, será que a contabilimetria é verdadeiramente importante para a informação? Será que ela existe mesmo? Sérgio Discos sugeriu essa hipótese em 1982. Hoje ainda não tem muito estudo sobre isso no Brasil. A econometria é mais desenvolvida, é um ramo da economia. A contabilimetria ainda não. Será que existe? Então é bom a gente dar uma pensada sobre isso. As referências básicas aqui do estudo. Obrigado pela atenção aí a todos.